Torne-se patrocinador do R7 Criações Podcast. Alavanque sua marca e alcance um novo público. Para mais informações sobre patrocínio e divulgação, entre em contato pelo telefone 11 9 82 98 32 29. Vamos juntos fazer história. Imagine só, um vídeo que impacte seu público e ainda transmita sua mensagem com clareza. Com a R7 Criações, isso é possível sim, pois somos uma produtora de vídeo especializada em projetos para organizações e empresas. Temos uma equipe de profissionais super qualificados e também contamos com equipamentos de alta tecnologia e oferecemos serviços de produção e edição de vídeo de alta qualidade. E oferecemos também outros formatos, como podcasts, entrevistas, coberturas de evento, documentários, enfim, dentre outros formatos. Se você quer saber como alavancar o sucesso da sua empresa, entre em contato com a gente agora mesmo. Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aqui o nosso podcast da R7 Criações. Cara, tô muito feliz, hoje dando mais um upgrade no nosso estúdio, começando aqui a primeira aí da série do podcast da R7. Hoje eu tô recebendo aqui nada mais nada menos que o grande amigo Felipeira. Cara, prazer. Oi, Rodrigão, mais uma vez, cara. Felipe, cara, eu vou falar assim, grande parceiro, parceiro assim de amigo também, mas também do lado do empreendedorismo também, que a gente está em diversos grupos e eventos, a gente acaba empreendendo e hoje a gente vai trocar ideia, tentar, né, trazer conteúdo bacana para que possa agregar para você empreendedor que acompanha a gente aqui no canal. Então, cara, fica ligadinho e já para começar aí, ó, quero falar para vocês, hein, segue a gente, você que não segue a gente aí no YouTube, no Instagram, acessa nossas redes aqui sociais, tanto o Instagram como o YouTube, tem diversos, vai sair corte, vai ter foto, vocês não podem ficar fora dessa porque é sensacional o conteúdo que a gente vem fazendo e, cara, fazer que nem o Elon Musk, pegar o foguete e sair voando com o podcast, trazendo pessoas de grande conteúdo que nem o Felipe aqui. E hoje é para todos vocês, hein? Conteúdo que vai ser falado aqui é para todos vocês. Você que empreende, né? Você que tem uma empresa, você que é um vendedor profissional que trabalha dentro do CLT, você que está abrindo seu negócio, você que já tem seu negócio. Acho que a ideia hoje, né, primeiramente assim, né, Rodrigo, queria te parabenizar pelo espaço, um espaço lindo, o pessoal tiver a oportunidade de conhecer, participar, enfim, e que esse projeto aí só venha só crescer, né? Conheço você como profissional, como pessoa, te admiro, né, cara? Opa, então sempre quando vem assim, cara, gravar vídeo, marketing, podcast, fazer um treinamento, sempre me vem você à cabeça, né? Então assim, cara, parabéns pelo trabalho, sucesso, que essa seja só uma sementinha aí de grandes negócios, de grandes parcerias para você. E o tema do que a gente vai debater hoje é o tema falar sobre vendas, né? Quebrar um pouco esse paradigma, né, Rodrigão? Que vendas é difícil, que vendas é complicado, que eu não consigo, que vendedor precisa ser nato. Então, fazer esse bate-papo aí e novamente, parabéns aí, sucesso para você. Tamo junto, vamos nessa aí, que hoje eu quero ver o negócio pegar fogo aqui, hein? Tá, ó, hoje tá muito frio, então hoje vamos esquentar aqui através desse bate-papo, que eu consiga aqui, né, pessoal? Vai torcendo por mim aí, extrair o máximo aqui, conhecer a vida do Felipe também, né? Como pessoa, como profissional e também o que ele puder compartilhar com a gente, nos ajudar no dia a dia a vender um produto, como é que você pode visualizar o seu negócio de uma forma diferente para que você possa estar alcançando novos clientes, vendendo já para os seus clientes, porque é legal você não só vender, mas cultivar os seus clientes, perfeito, né? Então, através de dicas, que ele é palestrante, grande cara assim, profissional na área de vendas, comercial, então vamos bater um papo aqui que vai ser bem bacana. E já para começar, Felipe, cara, quem é o Felipe pelo Felipe, assim? Quem é o Felipe, né? Falar um pouquinho o Felipe como pessoa, né? Um pouquinho da carreira profissional.
Estou há 15 a 16 anos na área comercial. Trabalhei em uma grande empresa multinacional aí de materiais elétricos, né? Comecei minha vida aí como estagiário, vendedor, gestor, gerente. Então, sei um pouquinho aí dos processos, das dinâmicas, né? Atualmente, hoje eu tenho uma empresa, né, onde que a gente é focado em treinamentos de vendas, em treinamento de atendimento ao cliente, né? Focada em processos de vendas, motivação em venda, energia em vendas. Então, assim, a gente tem uma bagagem muito bacana aí voltada ao mundo de vendas, né? Falando um pouco do Felipe pessoal, hoje eu sou o marido da Rebeca, né? Tenho o Miguelzinho, meu filhinho com 2 anos, né? Então, isso, querendo ou não, essa conexão família e profissional, isso é importantíssimo, né? É importantíssimo, exato. Até para você vender mais, para você saber se comportar, você se conectar com o seu cliente, você se conectar com você. Então, acho que tem que ter essas duas, a parte profissional e a parte pessoal tem que estar andando muito juntas, Sim. né? Então, isso é um pouquinho do Felipe aí. A gente vai bater um papo muito especial. Hoje a gente faz palestras, treinamentos dentro de pequenas, médias e grandes empresas, né? E hoje esse bate-papo é realmente para ajudar você, empreendedor, que ainda acredita que vender é difícil, que vender é chato, que vender não é para mim. Então a gente quebrar esses paradigmas, né? Sim. Então acredito que esse bate-papo vai ser de grande valia aí para vocês. E é isso aí, galera. Vem com a gente aí. Felipe, já para esquentar, aquela fogo no parquinho, né? Pôr fogo no parquinho, cara. Sou pequeno empreendedor. Cara, preciso de novos clientes. Cara, quais os primeiros passos que você pode dar dica para essa galera? De repente abrir um comércio, uma loja numa avenida e tá falando, cara, como é que eu consigo vender? E também também é uma coisa importante, não sei se é o nicho dele, mas tá lado a lado, de repente ele pode compartilhar algo que é sobre a autovalorização do pequeno empreendedor. Saber valorizar o seu produto, o lance da precificação. Exatamente. Então, saber também. Eu estava um tempo atrás fazendo um podcast, não sei se você chegou a acompanhar, com o pessoal do Santander. Legal. Né? Então eles vieram aqui e a gente estava falando até o seguinte, que eu acho que vai ornar muito com o que você vai compartilhar com a gente. Ele falou assim que um pequeno empreendedor muitas das vezes compra uma caneca por R$10 e vende por 15. Né, e acha que tá tendo R$5 de lucro, né? Mas se ele for ver, tem tantas taxas, o cara não põe o frete que foi buscar as canecas e voltou. Às vezes ele não coloca, às vezes ele é um MEI ainda, né? Então, Às vezes ele tem aquela taxa lá que hoje tá girando entre R$72 e R$76, se eu não me engano, e às vezes ele esquece de embutir isso, ele esquece... São os detalhes, né? Exato. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente, falando desse pouco da valorização do pequeno empreendedor e também falar um pouco como ele pode conquistar novos clientes, Perfeito. né? Bora lá. Então, Rodrigo, acho que primeira, uma frase assim, que quando a gente fala de microempreendedor, ou aquele comerciante de bairro, ou aquele cara que tá abrindo seu negócio, né, ou a gente pega hoje muito aquele cara que foi CLT e foi mandado embora pela pandemia e pegou aquela graninha dele e arriscou tudo numa loja de roupas, num comércio. Acho que uma frase assim, o que eu sinto com muitos desses comerciantes, ou lojistas, enfim, que às vezes eles têm medo do quê? Eles se comparam muito a grandes empresas, né, acha que, putz, Felipe, eu preciso ter um sistema muito bom, eu preciso pagar uma consultoria muito forte para ganhar dinheiro. Então uma frase que eu quero começar para os pequenos empreendedores é: faça o básico bem feito todos os dias, né? Acredito que hoje vender, pessoal, não é algo tão difícil, mas acho que a primeira cutucada de orelha assim faça o básico bem feito todos os dias, né? E quando a gente fala do básico você saber qual que é o preço que você está fazendo do seu produto, né? Será que eu estou ganhando grana com isso daqui? Ou então muito empreendedor fala, cara, eu compro por 7 e vendo por 14, ou eu compro por 10 eu vendo por 20 e estou ganhando grana. Mas entender esse tipo de precificação, né? Sim. Então, não só a parte de precificação, mas às vezes aquele comerciante de bairro, aquele empreendedor de bairro, entender que aquele produto dele tem valor, né? Às vezes a pessoa também me pergunta, Felipe, tem aquele papo de preciso investir 5% do que eu faturo em marketing, mas eu não tenho marketing. Mas espera aí, o seu espaço, vamos falar de espaço físico, né? O cara que tem o espaço físico no bairro, aquele escrito lá, loja bazar, loja de roupas pink, não sei, aquilo é uma forma de marketing, Sim. né? Então, acho que você fazer o básico bem feito todos os dias. E o que seria esse básico, né, Rodrigo? O que seria esse básico, Felipe? Primeiro, você entender quem é o seu cliente. Sim. Esse é o primeiro ponto. Quem é a galera que vai lá comprar aquela roupa? Quem é aquela galera que vai lá no bazar? Aquela pessoa que vai no bazar é o pessoal que vem da escola, é o pai, é a mãe. Você começar a entender isso, né? É o público, né? O público, né? Acho que o primeiro ponto é porque só aí você vai entender de que forma você vai atender o seu cliente bem.
né? Sim. Felipe, eu preciso ter tem vários softwares gratuitos, você consegue fazer isso, uma pesquisa, mas como é que eu entendo isso? Perguntando, né? E uma das artes de vender é perguntar, né? Então, a primeira dica que eu dou, cara, faça o básico bem feito, entenda quem é seu público, como que eu entendo que é meu público? Pesquisa, né? Pergunta para aquela pessoa, pergunta por que ele está comprando de você, de onde que ele vem, e começa a traçar esse perfil, né? A gente tem até uma planilha que a gente trabalha para pequenos empreendedores voltado a isso, uma planilha bem básica que através de uma pesquisa ele consegue entender quem que é o público dele. Sim. Então, primeira quebrada assim, cara, não fica muito pensando assim, eu preciso ter um software bom, eu preciso investir muito em marketing, você precisa entender, mas acho que fazer o básico bem feito todos os dias. Sim, acho que vamos dizer assim, é a base, né? É a base. Você saber estruturar o seu negócio para você poder se aventurar. Mas a gente como uma agência, uma produtora hoje em dia, que a gente também deu um upgrade bacana, né? A gente tava lá no Maia e veio para cá, aí o negócio meio que cresceu demais, então a gente não é hoje só mais uma produtora, mas a gente é produtora mais agência. Então a gente tem trabalhado com alguns clientes aonde que a gente tem performado, né, não somente a criação dos conteúdos, mas hoje a gente tem a parte de marketing, tem a parte de tráfego pago, tem profissionais qualificados onde faz os ensaios de fotos corporativas, então a gente acaba cuidando da aparência da imagem do empreendedor. A aparência do fotoproduto, de vídeo e tal. Aí eu acho que quando o cara começa a entender a base, que ele conseguiu consolidar a base, né, o negócio local, tá pondo para andar, a engrenagem está começando a rodar, ele não pode deixar, que eu vejo muito conversando com os pequenos empreendedores, que eles não pensam muito nisso, que é a famosa avenida tão glamourosa que é a avenida da internet. Então, muitos ficam receosos com campanhas de publicidade, marketing. E aí, um ponto, desculpa até, Rodrigão, nesse ponto você pegou muito, muito forte da internet, né? Às vezes, o pessoal fica um pouco com receio quando eu bato um papo também com pequenas empresas. Fala, cara, mas eu investi e não tive retorno, né? Tive lá 100 leads a mais, eu tive 100 contatos a mais. Por quê? Né? É importante ter essa demanda, mas é importante você estar preparado também para receber essa demanda, sim, né? Então acho que comercial, né? Começar a pensar, você que tem um pequeno empreendedor, vai começar a andar na avenida da internet, expor seu produto, mostrar quem é você, mostrar o que você vende. Pensar numa pessoa também que você pode deixar ali para cuidar do comercial. O que é o comercial, gente? Não é uma mega estrutura. Exato. Uma pessoa que vai receber as ligações, que vai atender o seu cliente pelo WhatsApp. Perfeito. Então, essas dicas que a gente faz aqui conversando com o outro no podcast, para agregar o valor ao seu comércio, o que você vende e tudo mais. Mas então, é super importante hoje, qualquer coisa que você vai vender na internet, você pensar como é que você vai receber esses leads, esse input, né? E assim, lógico que a inteligência artificial ela ajuda muito, sim, né? Tá numa crescente, mas o que eu gosto sempre de falar, do outro lado é uma pessoa, então são duas pessoas, né? A inteligência artificial pode te ajudar a trazer esses inputs, mas quando chegar naquele primeiro contato, vai ter uma outra pessoa lá conversando com você e uma outra pessoa querendo comprar, né? Então esse input que você falou de ter uma pessoa para dar essa sequência nesse primeiro, a gente chama de um pré-atendimento, é importante. Quantas vezes a gente tentou entrar em contato com uma empresa do bairro, com uma lojinha, mandou uma mensagem no WhatsApp, a gente foi ter um retorno de olá, tudo bem? Aqui quem fala é a Aline da padaria, depois de 48 horas. E a gente, sim, sabe que hoje nós somos assim. A gente quer rapidez, né? A gente quer agilidade no atendimento. Então, assim, essa parte de internet, essa parte do que o Rodrigo faz de tráfego, essa parte toda de marketing, é super importantíssimo, pessoal. Muito, 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 muito importante. Eu até brinco assim com o empreendedor ou com a pessoa autônoma que vem e falo, quer ver você saber se você está falando bem do seu produto? Quando alguém, ou que você está fazendo mal, né? Você não está vendendo bem o seu produto, é quando chega a própria pessoa da sua família e fala, caramba, cara, não sabia que você vendia isso. Pô, isso dói pra caramba, né? Então, ou seja, você tem que pôr pra fora, você tem que expandir suas ideias, né? A gente fala muito, eu e o Rodrigo participa de diversos grupos aí juntos de networking em Guarulhos. Cara, isso é importante, né? Se conectar e... Até pegando já um outro gancho, Rodrigão, falando assim que acho que o empreendedor que está iniciando, que tem um pequeno negócio, às vezes ele fica um pouco, a gente já sentiu isso, receoso de entrar no grupo de network que tem empresas maiores que ele. E na verdade não, né?
tipo, algo inalcançável e tal, né? Mas é conexão. Eu falo assim, ó, você vai num evento de network, muitas das vezes você vai para conhecer pessoas, né? Muitos, né? Vamos dizer assim, 80%, não é falando mal não, né, gente? Mas tem gente que quer vender, vai para vender, mas não quer fazer amizade. Eu acho que uma venda bem feita não começa pela venda, sim pela amizade, Perfeito. né? Porque você vê, eu vendi para vocês poderem entender. Se eu vendi essa blusa aqui, ó, azulzona aqui, toda chique que eu tô aqui, tô outro nível também, vender pro Felipe. Beleza, ele vai ficar a usar, vai ser feliz com a jaqueta e beleza, tá tudo certo. Mas se ele for fizer uma amizade numa network e tudo mais, o que vai acontecer? Ele vai usar a jaqueta, vai se sentir bem com ela e vai me indicar para os amigos. Então, existe uma cadência, né? Vamos falar assim na área do audiovisual, um delay que isso vai ecoar, né? Para um amigo, um primo, um amigo da facu. E onde você chega, pô, que jaqueta bonita, você vai lembrar de quem? Ah, comprei do Rodrigão. Comprei do Rodrigão. Cara, a gente fala que quando acontece esse tipo de indicação, praticamente é 50% vendido, né? Porque eu falo, Rodrigo, ou você vendeu pra mim e falo, cara, que jaqueta bonita, de quem que você comprou? Do Rodrigo. Pô, se o cara olhou sua jaqueta, ele é um cara que se interessa. A gente costuma falar que é 50% já dessa indicação pode acarretar uma nova venda. Então, o que o Rodrigo falou, a importância de você, cara, não é só o vender, né? Não é aquele cara que tá indo no seu balcão, vendo sua roupa, comprando um prato seu, uma refeição, uma lanchonete. Não é só a pessoa, puta, eu quero vender, né? Hoje eu vou vender R$500, hoje eu vou vender R$200. Mas é sempre pensar no além, é sempre pensar na conexão, né? Sempre, a gente fala que, eu gosto de falar que vender é não vender, né? O que você falou, nós criamos uma amizade, uma conexão, e essa venda aconteceu natural, é o exemplo que você disse. Você me vendeu a blusa, gostei da blusa, gostei do seu atendimento, gostei da pessoa Rodrigo, aí uma outra pessoa gostou, perguntou onde foi, falou, não, comprei do Rodrigo, e assim vai se criando a gente fala que é uma cadeia, uma cadeia informal que vale muito, né? É muito valioso essa é super importante hoje essa palavra, o network. Então sai da caixinha. Tira um tempo, não demora, viu, essas reuniões de network onde você reúne e tal. Você tira aí umas 2, 3 horinhas, você vai com as pessoas e dessas reuniões, você sai de uma reunião dessa já com indicação. Vamos lá na loja conhecer a minha loja, o meu ponto comercial, o meu produto. As pessoas vão vir, vão querer fazer foto, te conhecer melhor e acaba te indicando para outras pessoas. E eu acho que essa conexão, acho que é E o mais legal desse network de venda, do que a gente está falando, e voltando àquele assunto de que as pessoas às vezes, cara, mas aquele ambiente, cara, eu tenho uma lojinha assim de bairro, e o cara tem uma loja no centro de Guarulhos, trazendo um exemplo aqui para nossa cidade. Não, aproveita essa oportunidade, né? Não se sinta incomodado. Acho que quando a gente tá num ambiente que a gente se sente incomodado nesse sentido, sabe? De, cara, o que eu posso aprender com esse cara? Não leva aquela, pô, não é pra mim esse network. Né? Todo grupo de network que você sabe aproveitar, é o que o Rodrigo falou, uma indicação, uma ideia, o que o cara fez de errado, o que o cara fez de certo, e você mesmo, às vezes está com um pequeno negócio, você pode trazer muitas outras ideias para outra, enfim, então essa troca assim de networking é o vender, não vender, né? É o que o Rodrigo falou, criar essa amizade, essa conexão. Então aproveitem e fazendo o básico todos os dias, coloca na sua agenda uma vez por semana, separa 2 ou 3 horas de participar de uma rede dessa, porque você está captando um novo cliente. Sim, né? Então você está expondo, querendo ou não, é uma exposição, é uma né? exposição. Porque para vocês que nunca participaram de um evento desse, de uma reunião, existe um momento nessa reunião que é o famoso pitch. Que muita gente, né? Porque vai falar do meu negócio e tal, mas é muito importante que seja, tem espaço que é 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, 5 minutos, dependendo ali do espaço, do tempo que você tiver. Mas é importante você chegar lá, vamos pensar num pitch de 1 minuto. Cara, você vai ter 1 minuto para falar do seu negócio. Que seja nessa reunião, se tiver 30 pessoas, são possibilidade de 30 clientes novos. Na outra reunião vai ter, nem todo mundo vai toda a reunião, vai ter mais gente nova, vai ter outras pessoas que você não conhece. Então você vai aumentando a sua cartela. Então é importante essa criação até pra gente, essa grandeza que, já vou falar um pouquinho, da R7 Criações aqui no Pimentas, cara, foi questão de conexão através do network. A gente era uma produtora, conteúdo, cobertura de evento e tal, foto, fazia bastante que você já acompanha. Sim.
E através dessa conexão de eventos de network, conheci uma pessoa, tal, isso, aquilo, outro, e aí a gente falou, mano, você não quer unir força comigo? A gente abre um podcast maior, num espaço legal, isso, aquilo, outro. Eu falei, mano, vamos namorar a ideia, vamos ver se vai ser legal, né? Aí a gente fez reunião, até acertar, cara. E hoje é o primeiro podcast episódio no estúdio novo. A gente já fez a parceria. É muito bonito, viu? Muito Muito. A gente está localizado aqui no Esquina do Pimentas. Então, se você tá acompanhando a gente, tá passando de carro, tem um podcast do Rodrigão aqui, vem conhecer, o espaço aqui é bem grande, é um co-work aqui no local, tem espaço compartilhado, tem sala, você pode alugar, fazer reunião, estacionamento gratuito, cara, tem muita coisa legal, tem infraestrutura de frente, praça de alimentação do lado, tem lojas bacanas, você pode dar um passeio e vir conhecer o podcast, cara, grande possibilidade de você, sem contar numa coisa que a gente estava conversando ali fora. Falei, o espaço desse aqui, se vem fazer um podcast, fazer um projeto de podcast aqui, aí se você vem, bonito o local, estruturado, com estacionamento gratuito, serve para você pôr seu carro, pôr o carro do seu cliente, seu convidado, vai para almoçar, café. Sim, enfim. Tem tudo montado, é só chegar e fazer, aí você pega seu cliente, como você presta serviço, você convida o cara para vir participar de um podcast seu, cara, o cara chega aqui, tudo estruturado, tudo bonitinho, cara, sensacional. Se sente prestigiado, né? Prestigiado. Nosso cliente, quando ele entra para comprar um produto ou um serviço, eu costumo falar que ele tem que sair de lá com um sorriso no rosto, né? Sim. Quantas vezes, Rodrigo, a gente já foi comprar algo, preciso comprar um tênis, preciso comprar um sapato para um casamento, um exemplo, né? E a gente foi lá, com uma vontade de comprar, aí fez a compra, mas chegou em casa e falou, cara, não foi tudo aquilo que eu esperava. Às vezes foi a experiência que o próprio vendedor ou a loja, enfim, não trouxe pro cliente, né? Sim, fala na hora de vender, é bonito, a hora que você põe no pé fica parecendo bozo. É incrível, cara, eu não acerto sapato, cara, eu não acerto. Não combinamos. Eu chego na loja, vejo lá na vitrine e falei, cara, acho que meu pé vai ficar bom, mano. Daí chega em casa e fica parecendo aquele sapatão de Aladim, velho. Mas, cara, é sobre isso, mano. A gente vai aprendendo, né, com as coisas. O vendedor quer vender, tá ali, né, pra auxiliar. É o papel dele. Vender, te mostrar as opções. Exato. Aí a gente acha que, vai ficar legal no pé e chega na hora, né, não fica legal, ou não combina, de repente, com a roupa que você tá. Não combina, que combina com a roupa. Vai combinar, mas não todas as roupas, entendeu? Exatamente. Tem sapatos e sapatos, né? E o vendedor, nesse momento, pegando esse gancho, ele tem que ser transparente, né? Sim. Mas, cara, você tá lá com uma roupa bege e o cara, tipo, um sapato vermelho com laranja, né, cara? Se você perguntar uma opinião pro vendedor, cara, o que você achou? Você dá a sua opinião, mas você pergunta. Às vezes o cara vai precisar para alguma coisa. E, de novo, perguntar. Você tem que entender a necessidade. Mas, às vezes, é tão difícil o que eu vou falar agora. Às vezes, a gente tem que falar um não, né? Às vezes, a gente não vai vender um produto ou um serviço para o cliente, porque o meu serviço não se adapta ao negócio do cara. Não fala, por exemplo, cara, você vende um determinado produto que o meu perfil de empresa de treinamento de vendas não se encaixa. Em alguns momentos, a gente tem que, às vezes, falar um não também. O não, muitas das vezes, acaba fechando clientes. O não é um sim lá na frente, né? Porque ele veio e você falou, cara, não vai ficar legal. Aí você fala, não, beleza, valeu, obrigado. Aí você vai com a cabeça, fala, mano, o cara é vendedor, não quis vender pra mim e tal. Por quê, né? Mas você pensando na linha raciocínio dele, depois você vai ver e fala, não ficou legal, não ia ficar legal. E aí, numa outra necessidade, você vai falar, mano, eu vou voltar naquele cara que ele foi sincerão. Exato. Entendeu? Exato. Cara, vou lá, vou procurar o cara, vai lá. Eu já fiz isso. Eu já fui comprar um sapato, o cara falou, mano, acho que esse sapato aí só vai ficar pra essa roupa. Aí eu falei, eu só tenho esse modelo hoje. Não tenho, só tenho isso, mas eu acho que só vai outro estilo de roupa, de repente, com a calçadinha, não vai casar. Ficar legal. Ele é muito social, você vai ter que andar mais socialzão pra ficar bacana. Eu falei, não, eu queria um social, mas também desse pra andar com a calça jeans, com uma camisa e tal, pra ficar mais aconchegante, mais legalzão, né? Aí o cara falou, mano, esse sapato é muito social. Você só vai utilizar para aquele momento. Só para esse estilo de roupa. E o cara jogou limpo com você, acho que, né? E aí que você falou, e você voltou lá por quê? Porque falou, o cara foi sincero comigo, né, cara? O cara jogou limpo. E hoje falta muito, né? Tanto pequeno, médio, grande empreendedor. Às vezes o vendedor
só quer vender, né? Sim. Putz, fechamos o mês, primeiro semestre agora, só quero vender, né? A gente fala que é o vender a qualquer custo, né? E isso é uma venda que é um tiro no pé, né? Porque é uma venda só do momento, né? Sim, e nesse caso, cara, daí como foi no shopping, a gente criou um pouco de... Falei, mas aí começou aquela risada, né? Ah, você não vai querer vender pra mim e tal. Aí pegou uma amizade, gravei o rosto Legal. do cara, né? Aí no outro momento eu tava lá, ele tava saindo no corredor, acho que tava voltando do almoço. Aí eu falei, o cara que não quis vender o sapato pra mim. Ele começou a rir, meu. Aí ele falou assim, e aí, chegou o sapato novo? Ele falou, mano, agora chegou, tem uma porrada Criou uma de opção. identidade, né, cara? Aí eu falei, cara, eu vou almoçar e tal com a minha família e tal, na volta eu passo ali e a gente troca ideia. Aí no outro momento eu fui lá e comprei o sapato. E às vezes você nem precisava do sapato, Nem precisava, eu comprei porque eu falei, mano, eu vou garantir, já que tem um sapato que dá pra usar com as possibilidades de roupas, porque vai que a hora que eu precisar mesmo, eu não tenho, não vai ter. Aí eu vou, outra bucha que depois eu vou ter que comprar, não vou usar. Pegando esse gancho, né? Cara, vocês criaram uma conexão, porque o cara foi sincero, né? O cara falou, cara, não tenho, não vai te atender, não vai ser legal pra você, mas ele só descobriu isso porque ele te perguntou, né, trazendo tudo isso daí. Ele criou um gatilho de reciprocidade. O que é o gatilho de reciprocidade, né? Você tem um pequeno negócio lá, você tem uma lanchonete, por exemplo, e você tá lá, eu vendo bolos, por exemplo, e às vezes você tá lá ofertando, né, um pedacinho de bolo de chocolate, um pedacinho de bolo de laranja. Quem nunca já comprou algo no supermercado, só porque a pessoa ofereceu, fala, cara, eu nem queria, mas por a pessoa ter tido esse atendimento, ter tido esse cuidado comigo de ofertar um bolo, uma cerveja, um pedaço de carne, um churrasco, alguma coisa, e a gente chama isso aqui o quê? De gatilho de reciprocidade, que foi o que ele criou com você involuntariamente. Sim. Então isso é uma técnica de venda, na verdade. Sim, né? Eu fui durante muito tempo, deixa eu falar um tempo específico, mas aproximadamente quase 2 anos e meio, eu fui gerente de merchandising de uma empresa grande aí, tá? Então o que a gente fazia, né, nos mercados? Existiam as degustadoras, né? Então sempre no mercado que eu fazia setor, pegava a região norte aqui, trabalhava como era setor, passava em 3, 4 mercados por dia. Né, fazia o setor ali. Então, o que eu fazia? Eu pedia para os vendedores, né, fazer as vendas dos produtos, que eu passava embelezando as prateleiras, vendo se precisava banda, divulgação, essas coisas tudo, negociando o preço. Eu chegava com as degustadoras para fazer o marketing, claro, né? Onde todo mundo, aquelas degustadoras, aquelas pessoas que estão servindo um queijinho, um negocinho e tal, para criar atração. Aí a pessoa comia o queijo, nossa, sensacional, um Danone, nossa, que Danone gostoso e tal. Aí a pessoa falava, tem aqui, o litrão e tal, o queijo aqui e tal. A pessoa ia lá pelo pedacinho. É o pedacinho, não precisa de muita coisa, é o pedacinho que você vai vender o seu produto. Foi lá, negociou, eu gostei, vou levar o inteiro. Foi lá e comprou o inteiro, a gente comprava até 2, falou, não gostei, eu gosto de queijo, então vou levar 2. Então, essas coisas assim, são cara, pequenos detalhes. São estratégias que a gente utiliza, né? A grosso modo, o pessoal utiliza isso chamado como boi de piranha, né? Boi de piranha, Porque tem aqueles rios, né? Que você primeiro joga aquele boi na frente lá. Boi velho, que eles falavam, né? Para as piranhas, tava comendo aqui embaixo o boi velho e passava com a boiada lá em cima. Você utiliza de uma pequena parte para poder vender, né? A grande. E isso, Adriano, você tá falando que trabalhou, é o básico bem feito. Sim. Né? Voltando aquele assunto de novo, pequeno empreendedor, você tiver organização, você tiver sabendo o que você vai fazer cada dia, né? O dia de você captar, o dia de você fazer um trabalho desse, o dia de você começou no início falando, cara, não é só o vender, e aqueles clientes que já estão dentro da sua carteira, como é que já faz, o que é a sua clientela, vamos dizer assim, como é que você está tratando esses caras? Porque a gente fica só assim, quero mais clientes, preciso de mais clientes. Tem mais clientes. Aí você tem lá 50 clientes que compram com você no mês. E aí você fala, quero mais 10. Não, eu quero mais 20. E esses 50, como é que você está tratando? Sim, é importante, né? Como é que você está... Você falou de indicação. Você pede indicação para os seus clientes? Né? Esses 50 você está tratando. Sempre tem alguém... eu vendi uma roupa. Cara, vai ter alguém que vai precisar de uma roupa, né? Todo mundo usa roupa. Então a mãe do cara vai precisar, a irmã, o marido, a esposa, o filho. Então assim, às vezes, pessoal, não é só querer mais clientes. Mas como é que você está tratando esses clientes? Como é que você está cultivando, né? Hoje o pessoal fala muito na moda de vendas de o vendedor hunter, que é aquele caçador, aquele cara que vai para cima, e o vendedor farmer, falando um pouco de trazendo aquele cara que cultiva, aquele fazendeiro, né? Então, assim,
além da gente ser aquele cara que busca novos clientes, seja por rodada de negócio, ou networking, ou enfim, a gente também precisa cultivar esses clientes, né? A gente precisa ser o fazendeiro lá e cultivar aqueles clientes que já estão com a gente já, tá? Sim, então, uma dica legal. De até os nossos clientes que estão com a gente, né, mensais e tal, sempre eu tô falando, mano, como é que tá a agenda e tal, vem tomar um café comigo aqui, ou eu vou até eles, faço uma visita, eu tô passando por perto. Não deu o produto, mas para continuar esse vínculo, esse relacionamento. Pra saber, entendeu? Será que minha estratégia está sendo boa? Como é que tá tentando cliente para ele? É nessas conexões. Então, as visitas em si, um cafezinho que seja na padaria lá. Os cafezinhos. Os cafezinhos tem que ter, né? Cafezinho é bom demais. Aí, cara, chegou lá, o cliente é meu cliente. Cara, tô passando com o carro perto lá, falo, ô Felipão, tá aí e tal, beleza, vamos tomar um cafezinho, cara, como é que tá aí as estratégias, tá vindo gente, tá vindo público, como é que tá, né, tá sendo bem, a gente tá trabalhando, que você tá sentindo a diferença. Exato. Das campanhas, tá vindo cliente, tá vindo pessoas novas e tal, então, pra gente saber também... É o que a gente comentou, uma pesquisa, né? Você tá entendendo, cara, tô indo num caminho certo, né? Porque muitas das vezes as pessoas nos procuram falando assim, eu preciso de cliente, eu preciso colocar a pessoa pra dentro, isso, a todo custo, tal, isso, aquilo outro, preciso vender. Eu falei, tá, beleza, vamos fazer assim, essa estratégia, pá. Mas quando começa a entrar... Olha, eu não vou nem... Aí, meu Deus do céu. Vai, manda. Olha a amargura dos caras do marketing. É a amargura dos caras do marketing. Quando a estratégia que a gente faz dá certo, os clientes não falam pra gente, pô, fiz um evento aqui, deu certo e tal, lotou, nossa, tá, muitas pessoas novas procuraram no evento e tal, beleza, encheu a casa. Não fala que deu certo. Aí quando a estratégia, não deu certo e não veio tanto de pessoas esperado, aí fala assim, aí o problema é do marketing. Você que trabalha com marketing, você se identificou, escreve aqui embaixo. Você passou por isso? Escreve aí, cara. Você que é do marketing, quero saber se você já passou por isso também. Mas, cara, é incrível, cara. Eu acho que o feedback, cara, por mais que seja negativo ou positivo, cara, é a margem. Eu acho que é a régua pra gente saber se a gente tá fazendo um bom trabalho ou não, né? Que maluco, você falou de feedback, né? Eu, como comprador, Felipe, tá? Eu falo que eu tenho um perfil muito ruim pra comprador, por quê? Eu sou o tipo do cara que é o seguinte, se eu fui num lugar, numa loja, numa empresa, ou com um prestador de serviço, cara, eu não fui bem tratado. Não gostei, ou o cara me vendeu um produto que eu não queria... Enfim, alguma coisa, um atendimento que não foi legal. Eu não volto mais na loja. Então esse tipo de perfil é ruim para quem tem um empreendimento, por quê? Porque o cara não te dá um feedback. Né? O cara só para de comprar de você. E se a gente não tá entendendo, igual você falou, enquanto a gente tá recebendo feedbacks dos nossos clientes, cara, tá legal o seu trabalho, tá legal o seu produto, o seu serviço, fala, Rodrigão, não tá legal, cara. Então, assim, aproveita essas oportunidades, porque é uma oportunidade única que você vai ter quando um cliente passa para você assim, cara, não tá legal, vamos ajustar isso. E leve isso não como você ficar triste, não é pra você ficar magoado. Não, cara, vou mudar isso, vou mexer naquilo. Então, sempre que você tiver a oportunidade de fazer isso que o Rodrigo faz, de, cara, perguntar pro seu cliente, já hoje, cara, tá legal, precisa mudar, tô atendendo suas expectativas, como é que tá isso pra você? Acho que eu chego até a ser meio chato, né? Toda vez que eu vou gravar, eu falo, e aí, tá vindo gente nova? Porque é legal, cara. Claro. Saber que um trabalho tá sendo feito, tá tendo procura. Cara, tá vindo aqui, né, pegar o cliente aqui em restaurante, que eu sempre pergunto quando eu vou gravar. Cara, tá vindo pessoas novas? Mudou o nicho, sabe? Porque restaurante, vamos pensar assim, que você vai fazer um evento, você vai pegar um nicho que já é estruturado com os clientes que já vão lá. Sempre vai naquele estilo de restaurante, beleza. Mas vir pessoas pela primeira vez, aí, é a divulgação. Entendeu? Você vai lá, pô, o cara te procurou, não vai naquele restaurante a primeira vez, em algum lugar ele viu, que falou, cara, hoje eu vou visitar esse restaurante. Uma foto que foi muito bem feita, elaborada por vocês, um vídeo. Exato. Então, cara, esses feedbacks falam assim, porque a maioria dos restaurantes tem alguém que fica na porta recebendo, indicando a mesa, vendo a melhor mesa e tal. Então, ter esse feedback das pessoas também é importante, porque pra gente dá uma visão se a gente tá caminhando com a empresa ali, estamos fazendo um serviço correto. Então, eu chego sempre, vai gravar, falo, como é que tá a semana? Ah, a semana tá legal, essa semana tá ruim, tá, beleza, então vamos reforçar o marketing, vamos fazer isso para tentar, final de semana, melhorar, pra gente também saber desse feedback, claro, né? E você até falou de restaurante, me veio
insight na cabeça assim, né, cara? Algum restaurante, eu nunca fui, mas eu gostaria se alguém me perguntasse isso, se eu estivesse entrando em qualquer restaurante, uma lanchonete, que tem uma pessoa na frente da tia atendente, perguntar assim, Felipe, qual que é a sua expectativa hoje na noite no nosso restaurante? Alguém já te perguntou isso em algum restaurante? É, muito pouco. Eu pelo menos não. Porque assim, igual, entendendo, cara, às vezes o cara vai falar, minha expectativa é ter uma noite tranquila com a minha esposa. Não, minha expectativa é comer algo bom. Claro, todo mundo procura isso. Mas procura fazer esse teste, você ir pegando que tem um restaurante, uma lanchonete, que tem esse atendente, tem essa oportunidade, ou que tem um garçom específico, fala, o que você espera com essa noite com a sua esposa? O que você espera hoje no nosso restaurante? Não só um restaurante, mas acho que todo comerciante. Comerciante, né? Porque assim, cara, você entende o que o seu cliente quer. É pra roupa. De repente, tem uma roupa que vai procurar pro casamento. O que você espera com essa roupa que você tá procurando? Porque daí você conhece até mais do que o cliente tá procurando. E às vezes não é nem aquilo que o cara... Aí chega naquela, igual a gente comentou do sapato. Queria comprar um sapato, mas né, às vezes a gente quer comprar uma coisa que na verdade não vai nem se identificar com a gente. Mas o cara que tá do nosso lado perguntando, fala, cara, por que você... Ao invés de comprar um sapato marrom escuro para ir para um casamento, cara, por que você não compra um sapato preto que vai casar mais com essa roupa que você vai ser padrinho? Sei lá, por exemplo, né? Então, e de novo, perguntando. A gente só vai perguntando. Mas é muito bacana isso. Galera, escreve no comentário, tá sendo válido esse podcast aqui, tá te ajudando? E outra coisa que eu já pegar no gancho aqui da resposta dele, sobre qualquer comércio e tal, que é uma estatística, né? Eu sempre falo assim, para ficar na cabeça do empreendedor, a estatística diz, se você faz uma boa venda, faz um bom negócio e tudo mais, cara, uma pessoa te indica para 7. Agora, se você, vamos falar assim, escorregou na venda, maltratou isso, aquilo outro, falou mal, isso, aquilo outro, cara, eles vão falar para quase 20 pessoas que a sua loja não presta. Então, o poder de convencimento, cara, é difícil, cara. Eu falo assim, para convencer uma venda, é difícil, não é fácil vender. Que nem eu tava falando com outro rapaz que veio participar do podcast também, para falar de vendas. Ele falou, cara, eu não nasci com dom de vendas. Eu treinei vendas. Porque vendas é algo... É até um paradigma a ser quebrado disso que você falou. Porque às vezes a pessoa fala assim, cara, eu não tenho dom para vendas, eu nasci para ser vendedor. Mas assim, gente, tem vários tipos de perfis de vendedor, né, de empreendedor. Tem um cara que... porque às vezes a gente fala assim, aquele cara que se comunica bem é um bom vendedor. Aquele cara que tem o chaveca é um cara um bom vendedor. Não. Por exemplo, eu prefiro ser atendido por um vendedor mais calmo, um vendedor que vai falar mais dos detalhes do produto. Vai te dar mais atenção, né? Se eu for comprar um produto ou um serviço, aquele cara que vem pra cima, sabe aquele cara caçador, aquele cara com brilho nos olhos, às vezes o cara não vai conseguir vender pra mim. Sim. Tá? Então assim, pessoal, o que o Rodrigo falou é muito importante. Cada vendedor tem um perfil, né? Tem um vendedor que tem um perfil de se comunicar melhor, o cara que fala mais detalhes do produto, um cara mais técnico. Então, assim, por isso é importante, de novo, de perguntar quem é o seu cliente, entender o seu cliente para você se adaptar ao que o seu cliente precisa. Olha aí, galera, olha a dica, meu. Isso aqui não é um podcast, isso aqui é um workshop, né, meu? Né? Pessoal, aproveitando, também tiverem alguma pergunta, se vocês precisarem uma pergunta a gente já não puder responder depois, não tem problema. Tô aqui pra disposição pra gente se ajudar, tá? Felipão, já fala pra gente aqui, pra você achar, a gente fala Felipe, mas F-I, Felipe, é diferente, né? Mas do jeito que a gente fala rápido, de repente a pessoa vai... E que Felipe é difícil achar, né? Acho que até eu achei um só agora, F-I-L-I-P, eu só achei um até agora. É difícil, mas a gente fala rápido, dá a impressão que é Felipe, né? Que é o mais convencional, né? Mas fala pra gente a sua rede social. Vamos lá, Felipe Nascimento no Instagram, Felipe Nascimento, _palestrante, Felipe Nascimento Palestrante no YouTube, Felipe Nascimento, _palestrante no Facebook. Então, assim, qualquer pergunta que vocês tiverem, a gente tem diversos vídeos lá falando sobre vendas. Felipe, tô com a dúvida disso. Felipe, vamos tomar um café pra gente bater um papo, falar um pouquinho do meu negócio. Cara, sou um cara super aberto, total, tenho muito prazer, assim, de ajudar o próximo. Assim. Sim, aí outra coisa, que esse é o lado mais amigo, mano, parceiro aqui, de repente ele tá abrindo um negócio, né? Tá abrindo um negócio, tá bem recente. Quiser convidar ele para ir lá na sua empresa, na sua loja,
procurar o melhor caminho para você achar a venda. Ele é palestrante também, pode ser um gerenciador de vendas também na sua loja aí, te ajudando, te mostrando alguns caminhos para que possa, né, fazer a engrenagem virar. Fica aí a possibilidade das mídias sociais, entrar em contato com ele, que eu acho que pode ser uma janela aí para vocês se conectarem, né? Perfeito. De repente o cara tá abrindo aí, tá com dificuldade. Cara, precisa achar um caminho de venda. Às vezes um insight que você dá, né? Às vezes, cara, que eu falei, às vezes uma planilha, às vezes uma anotação numa agenda diferente, Sim. uma atitude, um pensamento. De Cara, repente pode aí dar marca seu um almoço negócio, com ele aí, 600, você fala, vamos falar assim, 6 choras as pitangas. Que a gente que tem comércio, a gente vive de, assim, buscando caminho. É buscando caminho. Precisa de parceiros, né? Precisa parceiros, buscar caminhos, amigos. acreditar sempre, né? E o legal que você falou assim, até numa venda mesmo, ou nesse tipo de parceria, às vezes quantas vezes a gente já foi, tava com a venda na mão, perdeu aquele pedido, mas a gente não perdeu, só não era o momento certo. Então, às vezes, assim, uma conexão que você faz, um bate-papo que você faz, uma mudança que você faz, a gente não vai colher naquele momento, né? Sim. Ou eu também já tive muitas experiências de, cara, o cara não vai fechar mais comigo, não. E o cara ficou 1 mês, 2 meses, o cara não te retorna, e você fechou a venda. Então, assim, às vezes não tem se algo imediato, né? De quero agora, preciso vender agora. Às vezes você tá plantando uma sementinha que você vai colher lá. Tem que esperar, né? Tem que esperar. Como na vida plantar hoje já colher, né? Na vida pessoal a gente tem que esperar, né? Parar com isso. Acho que a sociedade hoje, no geral, tá muito imediatista das coisas, né? Mas é pra tudo, né, mano? Pra tudo. É pra tudo. Pra tudo. Então fica aí, ó. Você que tem empresa aí, quer dar uma turbinada no seu time de vendas, também fica a dica aqui. O cara Bora lá. É top, hein? Bora. Felipe, mano, te agradecer aí mais uma Cara, vez. eu que agradeço, cara. De novo, Cara, sucesso. podcast aqui é nosso. Vamos pôr pra ferver, trazer, compartilhar. Eu falo assim sempre, né, que não é sobre algo, mas sim sobre pessoas. E a gente poder entender o rolê, que a gente pode compartilhar algo para deixar, para ecoar para a vida, você acabou entendendo uma fraçãozinha da vida. Show. Então, Show. disso. Podcast é para isso. É um podcast que tomou essa frente do empreendedorismo sozinho. Então, se ele tomou, é para isso. É o porquê. Venha vocês aí, quer compartilhar a história, quer compartilhar um pouco do seu trabalho para afetar grandes áreas do empreendedorismo, ajudar pessoas, vem aqui pro R7 Criações, vamos bater um papo que nem foi legal aqui, descontraído, leve, gostoso, assim, acho que te despertou em várias ideias. Show. Então, ó, vou deixar aqui, ó, Instagram do R7 Criações, ó, tem o R7 Criações Podcast também, você pode acompanhar aí também. Tem, quem mais? Se inscrever aí no YouTube, para você, todo vídeo que lançar de podcast, você vai ser notificado e você vai receber a notificação, vai poder assistir o conteúdo e agregar no seu dia a dia. Cara, estamos aí na internet, tudo que você digitar R7 Criações aí no Google, você acha a gente aí, acho que acha até eu trabalhando em casa e tudo mais, porque eu consegui afunilar o mesmo nome para tudo. Então, digitou no Google R7, o número 7, Criações, deu enter aí, você já vai achar coisa da gente aí. Vídeos, fotos, detalhe, podcast, muito mais. Felipe, só quero agradecer. Gratidão. Espero que esse bate-papo tenha agregado algo para vocês, não só falando de vendas, mas de alguns insights de você que está iniciando um novo negócio, de desmistificar isso que vender é difícil, mas espero que eu tenha contribuído um pouco. Rodrigão, de novamente sucesso, cara, gratidão por ter mais um convite, assim, foi um bate-papo muito legal, muito especial, e o que você falou, um bate-papo leve, né, e cada um tem um propósito no seu produto, né, entender que o seu produto é o seu serviço, mesmo que você tenha um negocinho desse tamanho, você tem um negócio gigante com 50, 100, 200 funcionários, ou às vezes o próprio negócio é só o seu, cara, entenda que do outro lado tem um ser humano, uma pessoa, entenda que o seu produto, o seu serviço tem um propósito para a vida daquela pessoa. Acho que essa isso aí, é a mensagem. Vou deixar só um merchanzinho pra gente já ficar no encerramento, finalizar. Se você é empresário aí, tá assistindo a gente aqui, quer produzir conteúdo, vídeo, foto, o que você quiser na área de comunicação da sua empresa, aqui ó, R7 Criações, vem produzir com a gente, vem conhecer, tomar um café, estamos aqui ó, no Esquina do Pimentas, chega aqui, vem conhecer o espaço do Cowork, a gente tá no Connect Cowork, tem um espaço aqui do podcast que vocês estão visualizando aqui, vem conhecer o espaço, vem fazer o seu projeto aqui, que vai ser top demais produzir seu conteúdo para sua empresa, divulgar sua empresa na internet, vem tomar um café comigo aqui que vai ser
legal demais. Então, galera, até o próximo episódio. Tchau e que Abraço. Deus te abençoe e tamo junto. Amém. Torne-se patrocinador do R7 Criações Podcast. Alavanque sua marca e alcance um novo público. Para mais informações sobre patrocínio e divulgação, entre em contato pelo telefone 11 9 82 98 32 29. Vamos juntos fazer história.